O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Eu sou o Caio Belandi, de volta ao Sauí Studio, e este é o Lado B do Rio 284, chegando no seu feed. Um dia triste hoje, né? O Brasil foi eliminado aí de maneira muito traumática da Copa do Mundo de Mulheres. A gente ficou puto o dia inteiro, mas é isso, né? Futebol é isso também, faz parte. E a gente torce aí que o futebol de mulheres, como a gente falou no último programa com as meninas aqui, tenha cada vez mais espaço para deixar a gente puto também, né? Igual os homens, porque isso faz parte também da equidade. Hoje a Luara tá fora do programa por questões de galo, tá, gente? É bom a gente dizer isso aqui, para quem, de repente, os ouvintes aí mais novos desconfiam, né? Pô, sempre que tem jogo, falta alguém. A gente, durante os 7 anos de Lado B, sempre foi muito comum a gente liberar os torcedores, ou no caso a torcedora, né, da bancada, quando, infelizmente, a gravação, por algum motivo, coincide com os jogos mais relevantes. Então, o Galão da Massa tá jogando daqui a pouquinho aí contra o Palmeiras pela Libertadores, então a gente tá sem Luara. É a 15ª vez que eles se encontram na Libertadores. Pois é, a gente tá sem Luara porque pra nós, o nosso time é mais importante que o nosso trabalho, sim, é um dogma aqui do Lado B. O Daniel, como você já ouviu, o Fagner estão aqui comigo, né, o Fagner remoto, via internet, mais uma vez. A gente abre o programa novamente, lamentando e repudiando as chacinas nas periferias, dessa vez além do Rio, né, que hoje lidou com assassinatos em massa no Complexo da Penha, também essa semana em São Paulo, no Guarujá, né? A gente segue se revoltando, segue lamentando, segue não normalizando o genocídio da juventude preta em forma dessas chamadas operações policiais. Enfim, vou passar o oi dos camaradas da mesa, porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Estamos aqui com Daniel Sucupira, atualmente prefeito do município de Teófilo Otoni pelo PT, presidente da Frente Mineira de Prefeitos e, além disso, também professor universitário e mestre em gestão integrada de territórios. Daniel, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. A gente, nos últimos anos, acostumou a entrevistar muitos quadros políticos mais voltados à atividade parlamentar, né? Infelizmente, até pela conjuntura que a gente viveu, que a gente foi atravessado aí pela extrema-direita, com a esquerda, com partidos mais à esquerda sendo atropelados, a gente não conseguiu falar muito com prefeitos, enfim, com o pessoal que bota a mão na massa, digamos assim, para administrar o aparato estatal. E aí é importante para a gente, primeiro, situar a nossa audiência geograficamente, né? Teófilo Otoni tem cerca de 140 mil habitantes, fica ali no Vale do Mucuri, distante mais ou menos 450 quilômetros a nordeste de BH. Se tiver alguma coisa errada, o senhor me corrige, por favor. Enfim, a gente sabe que cada ente federativo tem a sua autonomia, né, e suas limitações também, né? Mas o trabalho da prefeitura, né, de um prefeito, mesmo até em grandes capitais, como aqui o Rio de Janeiro, mas principalmente cidades consideradas menores, digamos assim, é muito comumente atrelado ao que a gente chama de zeladoria, né? Que é o quê? A rua tem que estar iluminada, asfaltada, né, onde for possível, a coleta de lixo tem que funcionar, o transporte público tem que chegar nos lugares, enfim. Esses serviços, digamos assim, mais básicos, né, precisam ser minimamente satisfatórios para que um prefeito seja bem avaliado. Mas aí eu queria fazer um contraponto, na verdade, adicionar, né, um ponto sobre como funciona a gestão municipal, né, de desafios, dificuldades, enfim, de tarefas, no sentido de políticas públicas para além dessa zeladoria, né? Enfim, coisas como saúde, educação, cultura. Como é que faz para equilibrar, né, nos cofres públicos, né, no planejamento, nas prioridades, esses serviços básicos, né, com a estrutura mais ampla, digamos assim? Bem-vindo. Olá, pessoal. Salve, salve aí, Caio, toda a bancada do Lado B do Rio. Queria aproveitar e lembrar que eu sou um ouvinte do podcast. Feliz, esse obrigado. Podcast que recebeu tantas referências da política nacional. E aí, eu tendo essa oportunidade no dia de hoje de participar com vocês, para mim é um orgulho muito grande, viu? Nós estamos aqui no interior do estado de Minas Gerais, a cidade é Teófilo Otoni, conhecida também como capital mundial das pedras preciosas. E o nosso amigo João Gabriel
amiga em comum, viu, Caio, que nós temos. Isso, lá do Twitter. O superintendente do nosso hospital Bom Samaritano diz que Teoflotone é a capital secreta do mundo. O que ele quer dizer com isso? Que volta e meia a gente descobre alguma coisa interessante em Teoflotone. A última agora foi aquela denúncia da deputada Jandira, quando aponta que o Bolsonaro recebeu aqui uma caixa de pedras preciosas em nossa cidade de Teoflotone, né? Então, mais uma vez, Teoflotone na manchete nacional. Pois bem, quero aqui agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês, saudar também a todos os ouvintes aí do podcast. E esse tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema de fundamental relevância. Eu não sou profissional da política e atuo como militante na política, tenho minha vida de professor, de pequeno produtor rural, de consultor na área da gestão, mas tenho aí a política como um instrumento importante de trabalhar a minha cidade, a minha região, as ideias que eu acredito em busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Acho que todos nós temos essa motivação em trabalhar por um mundo melhor. Como diria Rubem Alves, né? Ele escreveu uma crônica chamada Sobre Política e Jardinagem, e ele comparava o político a um jardineiro. A grande diferença é que o jardineiro, nesse caso aqui o prefeito, é um jardineiro que não cuida do seu jardim, ele cuida de um jardim que é da coletividade, né? O que tem sido uma honra e um orgulho muito grande para nós. E outra máxima que eu gostaria de trazer também, aqui no lado B do Rio, para início da nossa conversa, é que a vida acontece nos municípios. A vida não acontece na União, a vida não acontece no Estado, a vida acontece onde o povo está. E o povo está nas unidades da federação chamadas municípios. É lá que o povo demanda saúde, demanda educação, demanda cultura, demanda infraestrutura, demanda aquilo que é fundamental para que a vida possa acontecer. Portanto, estar no cargo de prefeito, eu estou por 2 mandatos, agora já reeleito, para mim é um motivo de muita honra, de muito orgulho, e eu sou municipalista por opção, por acreditar que fortalecer os municípios é fortalecer a vida das pessoas, viu, Caio? Bom, vamos lá, obrigado. Boa noite, Caio, boa noite, Daniel, boa noite, prefeito. Teoflotone também Frederico Chaves Guedes, fala, vai. É a terra de Frederico Chaves Guedes, também conhecido como Dom Fredon, ex-artilheiro do meu time, né? Agora ele só faz outro tipo de gol. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O prefeito, obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Ótimo saber que o senhor conhece nosso trabalho. Minha pergunta é uma pergunta um tanto quanto pode parecer estranha, mas eu acho que não é. A gente está vivendo um momento muito sui generis na vida nacional, que depois de passar por um golpe de Estado e depois por um governo desastroso de caráter fascista, a gente viu a condição de vida da população nas cidades, nas grandes, nas médias e nas pequenas cidades, absolutamente destruída, né? As pessoas perderam o poder de compra, as pessoas ficaram com o serviço de saúde pior, o serviço de educação pior, enfim, a vida piorou de uma maneira generalizada, mas mesmo isso acontecendo, esse período histórico que nós vivemos de golpe, de fascismo, deixou muitos herdeiros, né, na vida pública nacional, sejam eles nas prefeituras, nas câmaras e nas assembleias legislativas, mas também nos palácios dos executivos estaduais. E Minas Gerais é um exemplo disso. A gente teve aí o deputado mais votado do país é o Nicolas Ferreira, que é um filhote fascista desse momento, e a gente tem o governador Romeu Zema, que já foi do Partido Novo, né, que se vendia inicialmente como um liberal, mas a gente sabe que a diferença entre liberal e fascista é muito pequena. Basta que eles vejam o povo adquirindo qualidade de vida para que eles se revelem em quem eles verdadeiramente são. E aí a gente agora está com um momento diferente. O senhor do Partido dos Trabalhadores, nós também, né, no governo federal temos o Partido dos Trabalhadores no governo de coalizão, um governo que pretende, né, reintegrar o Brasil ao mundo e melhorar diretamente as condições de vida da população. Só que reintegrar o Brasil ao mundo e melhorar as qualidades de vida da população significa também
elevar a popularidade de, por exemplo, governadores que se elegeram na esteira fascista, como o caso do Romeu Zema, como o caso do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, como o caso do Tarcísio de Freitas em São Paulo. E aí eu pergunto ao senhor muito articulado com Brasília, né, muito articulado, né, nessa frente de prefeitos, tem uma relação, pelo que eu soube, né, pelas minhas informações, uma relação muito próxima do ministro Alexandre Padilha. Como que o governo federal age para poder fazer aquilo pelo qual ele foi eleito, tem que fazer mesmo, né, que é dar uma guinada de Estado no Brasil e, mais uma vez, devolver qualidade de vida para a população e para as cidades, mas, ao mesmo tempo, tendo que lidar com esse tipo de governança nos estados, que certamente vai se beneficiar dessa melhoria da qualidade de vida da população, né, por conta das políticas federais. Queria que o senhor falasse sobre isso, o senhor como prefeito de uma cidade média, de um estado muito importante, que é o estado de Minas Gerais, e muito próximo, né, do governo, de algumas figuras do governo federal, como resolver essa equação, que é importante por um lado, mas também é importante pelo outro. Ô Fagner, eu queria tratar desse assunto a partir de um apontamento muito firme. Primeira coisa é a gente entender que a conduta do presidente da República ela deve ser republicana, coisa que o inelegível Jair Bolsonaro não soube fazer. A postura republicana de um presidente, ele respeita as instituições, respeita as estruturas e respeita, é claro, os poderes constituídos. Nesse caso, na relação do poder executivo, o poder dos governadores dos estados e também dos municípios. O Bolsonaro só governou para os seus e de forma muito desastrosa, vamos assim dizer. O presidente Lula ele vem com uma proposta diferente, no sentido de dizer, olha, o povo mora no município, então, independente da sigla partidária, é fundamental apoiar os municípios. A mesma coisa é a questão dos governadores. Nesse sentido, eu acho que nós temos uma tarefa, enquanto militantes de esquerda, enquanto movimentos sociais, de nos apropriarmos daquilo que são as bandeiras que o presidente Lula trabalhou e vai trabalhar para o Brasil. O caso de Minas Gerais, por exemplo. No primeiro mandato do presidente Lula, o governador de Minas Gerais era o Aécio Neves. É uma figura conhecida, né? E vocês sabem do que o Aécio conseguiu promover em termos de serviço ao país, em especial na disputa contra a presidenta Dilma. E o que o Lula fazia? Quando o Lula criou o programa PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e que criou um programa que doava leite para as famílias em situação de vulnerabilidade, o Aécio Neves simplesmente repetiu o mesmo programa com o dinheiro do governo federal e mudou o nome do programa. Aqui em Minas Gerais passou a chamar Leite pela Vida. O governo do presidente Lula criou o programa Luz para Todos. Aqui em Minas Gerais, a Aécio fez o mesmo programa com o dinheiro do governo federal e chamou o programa de Luz de Minas. E não parou por aí. Outros programas que foram implementados pelo governo federal, eles foram, aqui no estado, repadrinhados, mas sem ter aporte, sem ter incentivo financeiro e sem ter contrapartida. É nesse sentido que eu digo que a gente precisa buscar, junto a esses programas sociais, uma apropriação disso, haja vista que são as bandeiras importantes do nosso governo. O Minha Casa Minha Vida voltou no governo do presidente Lula, os programas estão voltando, os investimentos estão voltando, a área da agricultura familiar recebendo investimento. Então, acho que isso a gente precisa dizer, olha, somente um governo que tem compromisso com o povo é que está promovendo esses investimentos. Com relação à conduta do governador Romeu Zema, realmente ela foi uma conduta desastrosa e Minas Gerais vive um governo de mentira. O Zema ele é um caloteiro, na verdade. Um governador caloteiro. Vou dizer por que isso. Quando o prefeito é eleito no município, no meu caso aqui, que assumi mais de 100 milhões de dívida, a primeira providência do gestor é o quê? Pagar as dívidas do município, não é? Organizar as dívidas, tentar colocar a prefeitura em ordem e trabalhar para isso. O que o Zema fez? Simplesmente declarou moratória naquilo que deveria ser os pagamentos das dívidas do Estado de Minas Gerais à União. Aquilo que o Pimentel, quando governador, honrava o compromisso em pagar, e aí ele sofreu uma série de problemas porque tinha que utilizar dessa obrigação de pagamento, o Zema simplesmente não tem pagado. E aí joga para o governo federal uma responsabilidade de dizer, olha, você precisa reconhecer que a minha dívida ela tem que ser repensada, mas enquanto isso o Zema está fazendo caixa aqui em Minas Gerais
e não está investindo naquilo que é estratégico para o desenvolvimento das regiões. Vamos lembrar aqui, o grande norte de Minas Gerais, que compreende o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, toda essa região, não tem uma sequer oportunidade de trabalho ou de emprego gerada pelo governador Romeu Zema. Nós temos a pior cobertura, para você ter uma ideia, na área de saúde, em termos de leitos de UTI. Nesse sentido, é que eu entendo que essa relação ela tem que ser republicana, porque esse é o papel do presidente da República, mas ela tem que ser equilibrada no sentido de dizer, olha, eu vou aportar esse dinheiro dentro do governo, do Estado, para que ele possa chegar nos municípios. Mas as instituições, as entidades devem lutar e brigar pelo protagonismo nesses investimentos aí. Agora, meu amigo, a equação realmente ela não é fácil, né? Porque entre aí essa demanda política ou de alinhamento, tem o povo que necessita ali do transporte, que necessita da saúde, educação e tudo aquilo que a gente sabe, né, Fagner? Prefeito, boa noite. Sou o seu xará, Daniel Soares, falando aqui. O município, né, ele tem como principais fontes de arrecadação, né, os impostos municipais, SS e PTU. E no caso de uma cidade média, né, como Teófilo Otoni, tem também o fundo de participação dos municípios, que é muito importante. A gente viu o governo Lula assumindo, já preocupado, né, com a questão fiscal, teve que fazer a PEC da transição, tá em processo de votação ainda o arcabouço fiscal, isso tendo muito mais instrumentos de política fiscal do que o município e tendo instrumentos de política monetária, que o município não tem. E como não tem instrumentos de política monetária, o município é obrigado, de forma peremptória, a ter um equilíbrio aí, né, entre receitas e despesas. E como é que o senhor vê, pelo ponto de vista da esquerda, esse equilíbrio que tem que ser feito pelo lado da receita, pelo lado da despesa e pelo lado da despesa, né, gerenciando essa disputa pelo orçamento público numa sociedade como a brasileira, que os mais pobres sempre têm tantas demandas, tantas necessidades para correção de injustiça, e no município na região aí do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que tem índices sociais ainda, né, abaixo da média nacional e do estado de Minas Gerais, ou seja, que essa população tem ainda mais necessidade de políticas públicas, né, no nível municipal. Como é que você vê essa questão da disputa pelo orçamento público numa cidade como a Teófilo Otoni, sendo um prefeito de esquerda? Daniel, eu fiz uma opção após a minha graduação em administração de cooperativas e depois de ter feito um curso de especialização na área de gestão estratégica, que foi um curso de mestrado em que o meu tema era desenvolvimento territorial. E a minha dissertação de mestrado, eu busquei trabalhar as desigualdades regionais. Esse, inclusive, Xará, é o meu objeto de estudo, é onde eu gasto energia, né, com os meus alunos, como professor na Universidade Unidocto, aqui em Teófilo Otoni. E a primeira coisa que a gente pode destacar com relação a esse assunto é que o sistema de distribuição ou participação na tributação nacional, ele é extremamente injusto. O Brasil é um país desigual. Nós temos um estado de Minas Gerais que é também desigual. O Rio de Janeiro, pelo pouco que eu conheço, ele também não é diferente. Nós temos realidades muito distintas quando nós estamos próximos das capitais e quando nós chegamos no interior. Nós temos uma realidade diferente dos municípios mineradores e daqueles municípios que não têm vocações ou outras fontes de renda mais bem estruturadas. E, independente de todos esses critérios, o que nós temos aí de distribuição, na maior parte do bolo da arrecadação nacional, é o Fundo de Participação dos Municípios, que o único critério que ele leva em consideração é o critério populacional. Aí eu digo para você, investir R$1 num critério populacional em Belo Horizonte é a mesma coisa que investir R$1 numa cidade do interior do Vale do Jequitinhonha, ou daqui do Vale do Mucuri? É totalmente diferente o uso do recurso, a aplicação do recurso, a relevância que esse recurso vai ter. E chegou a hora do Brasil, o Daniel, discutir de forma séria essa questão das desigualdades regionais. Cada um dos nossos territórios brasileiros, sejam eles territórios pelo recorte geográfico, sejam territórios por identidade, são territórios que têm realidades bem distintas e o olhar da União deveria levar em consideração a realidade desses territórios. E o que nós temos a cada dia acontecendo no país, e aí independente de posição de governo, ele mais à esquerda, ele menos à esquerda, o que nós temos é, por parte da União em especial, a promoção do achatamento da realidade dos municípios. Então, a cada dia que passa, as despesas dos municípios acontecem.
As contrapartidas dos municípios começam a acontecer. Os investimentos, eles também, ao invés de chegar para resolver os problemas dos municípios, muitas vezes acaba tirando dos municípios a responsabilidade ou a possibilidade de cuidar de outras coisas. Vamos para alguns exemplos práticos. Na hora que o cidadão está com fome, quem é a primeira instituição que ele vai bater na porta? É a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Aí eu pergunto a você, se não fosse o governo do presidente Lula agora ampliando esse atendimento assistencial, o que aconteceria com o povo se não fosse os R$ 600 da Bolsa? Mas, ao mesmo tempo, esse povo está andando ainda. O Brasil é um dos países de uma desigualdade na área de saneamento básico que é muito grande. Aí eu pergunto a vocês, imagina se essa comunidade que hoje é desassistida do saneamento básico perdesse a oportunidade de conseguir uma condição melhor de vida. Os prefeitos vão ter condição de investir no saneamento? Não estão, isso é uma tarefa da União. A infraestrutura dos municípios, no que diz respeito à pavimentação de vias, pavimentação de ruas, pavimentação de estradas. Quando a gente pega o conjunto da arrecadação dos municípios, que é a grande maioria dos mais de 5.000 municípios brasileiros, funciona da seguinte forma. Do total da arrecadação, 50% daquilo que o prefeito arrecada praticamente vai para a folha de pagamento. 25% daquilo que é arrecado vai para a educação. 15% vai para a área da saúde. A outra parte vai pagar o duodécimo que as câmaras municipais recebem o dinheiro da arrecadação do município para viabilizar o trabalho das câmaras de vereadores. Aí eu te pergunto, Daniel, sobrou o quê para fazer esporte? Sobrou o quê para fazer cultura? Sobrou o quê para promover a geração de trabalho, emprego e renda? Então, está passando da hora do Brasil discutir, na perspectiva municipalista, o verdadeiro papel dos municípios e o redirecionamento de onde é que o dinheiro vai chegar. O dinheiro precisa chegar no interior do Rio de Janeiro, para que as populações não tenham mais a única alternativa, sair do interior para mudar para o Rio, para ir para a capital, para conseguir uma oportunidade de trabalho. A mesma coisa vale para os municípios que estão mais distantes do Nordeste brasileiro. Então, esse debate ele é importante. A Frente Mineira de Prefeitos, que é a associação de prefeitos a qual eu estou presidente, tem feito esse debate. Recentemente, nós estivemos aí com um grande quadro do Rio de Janeiro, que é o secretário nacional que trabalha lá com o Padilha, que é o André Siciliano, e na oportunidade debatendo o papel dos municípios, a importância das entidades municipalistas. Estivemos em reunião com o presidente Lula debatendo essas mesmas pautas de fortalecer os programas das prefeituras municipais na área da saúde, habitação, educação, para que a gente consiga, enquanto prefeitos e prefeitas espalhadas pelo território nacional, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é a demanda. A desigualdade regional, ela tem que ser um tema a ser debatido em todas as instâncias da política brasileira. O senhor falou agora há pouco, o senhor está presidindo a Frente Mineira de Prefeitos desde março, né, pelo que eu apurei. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor no sentido de que a gente até fez, o PT é um partido, né, diferente nesse sentido, e muitos outros, mas ele é diferente até nesse sentido. A gente até fez um programa especial do Lado B, se não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, contando a história de quando a Luísa Erundina assumiu a prefeitura de São Paulo, o quanto foi impactante essa notícia à época, lá em 1988, quanto foi impactante a notícia, quanto foi impactante para a população, como ela sofreu boicote de grupos econômicos grandes, até da própria mídia, etc. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o PT, como que é essa organização de prefeitos a partir dessa experiência que o PT vem acumulando nos últimos 40 anos, de assumir prefeituras grandes, médias, pequenas em todo o Brasil? Essa organização de prefeitos, ela se comunica? Como que é feito? É um fórum de troca? O senhor falou também de diferenças regionais. Existe uma espécie de fórum para poder discutir essas diferenças, para poder discutir as políticas que são aplicadas em uma determinada região e outra. Existe um grupo de trabalho, isso inclui outros partidos de esquerda. Como que funciona isso? Para além da Frente Mineira de Prefeitos, como que o PT organiza as suas prefeituras ao redor do Brasil? Os prefeitos se comunicam, trocam experiências, como que isso se dá? Ô Fagner, esse debate ele ocorre geralmente em períodos eleitorais. E essa provocação sua é interessante porque nós temos experiências fantásticas de gestões que fizeram sucesso ao longo da caminhada política e da construção do PT no Brasil. Vamos pegar os exemplos do Olívio Dutra e a formação do orçamento participativo.
que hoje foi uma referência para o ministro Márcio Macedo e a ministra Tebet conduzir o orçamento participativo da União. Nós temos outros programas e projetos fantásticos que transformaram vidas de milhões de pessoas. As experiências do agora deputado Patrus Ananias, enquanto prefeito de Belo Horizonte, da construção dos restaurantes populares. O nosso ministro Haddad e o trabalho que ele fez na implantação de um novo modal de mobilidade urbana, quando ele implantou as novas ciclovias no estado de São Paulo, a perspectiva das cidades inteligentes trabalhadas na capital São Paulo também. Então, nós temos muitas experiências. Porém, infelizmente, é no período eleitoral que essas energias elas acabam juntando. Talvez seja por conta das responsabilidades que os prefeitos têm. E um risco que o gestor corre quando ele vira prefeito é de virar um grande tarefeiro, sabe, Fagner? Porque a demanda ela é muito grande, né? O prefeito ele sai de casa, por exemplo, só para se ter uma ideia, né? Ele sai de casa, por exemplo, com a cabeça de fazer uma agenda na área da saúde. Mas no meio da caminhada ele percebeu e foi abordado por um cidadão que precisa da casa própria. Quando ele está entrando na prefeitura, tem alguém que já está ali esperando um pedido, uma cesta básica, porque a família está passando dificuldades. Ele chega um pouquinho mais adiante, tem uma demanda da zona rural, porque o transporte escolar ele não se viabilizou e aí as crianças estão fora da escola. Então, você imagina o volume de demandas que chegam nos prefeitos. Isso faz com que, muitas vezes, os prefeitos e as prefeitas virem tarefeiros, né? E esse é um cuidado que eu busquei tomar cada dia na nossa gestão. Por isso que, mesmo quando eu cheguei na prefeitura, eu nunca deixei a sala de aula. Eu não parei de dar aula, eu continuei na universidade. Eu continuei desenvolvendo os meus trabalhos nos movimentos sociais, justamente para que a gente tenha fontes inspiradoras que possam reforçar nossa militância, que possam reforçar nossas ideias, que possam contribuir com aquilo que a gente quer fazer à frente dos mandatos e nas nossas gestões. O PT tem uma estrutura que eu acho interessante e que eu percebo a busca de fortalecimento dela, chamada SNAI, que é a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais. A SNAI foi coordenada pelo Soriano e pela nossa ex-ministra Idely Salvati e teve um papel muito importante agora na construção do plano de governo do presidente Lula. Nós reunimos várias vezes, fizemos vários debates aí a nível nacional acerca das propostas, né, e da discussão da conjuntura política do Partido dos Trabalhadores nas plataformas do nosso presidente Lula. E eu acho que fica aí uma sugestão a partir da sua provocação para que os estados possam buscar essas energias dos prefeitos e das prefeitas que estão no mesmo campo. Eu acho que o Brasil se dividiu nessa eleição em quem acredita na democracia e quem não acredita, não foi assim? Em quem acredita na medicina e quem não acredita, em quem acredita na ciência e quem não acredita. Então, acho que todas as pessoas que minimamente se alinharam conosco, no sentido de defender os valores centrais da democracia, essas energias elas devem estar juntas discutindo o municipalismo e a integração de ideias. Aqui em Teoflotone, por exemplo, nós implantamos programas que, para além daquilo que o Caio lembrou, que são os programas do cotidiano da prefeitura, que são as tarefas síndicas da prefeitura, a gente buscou trazer programas e projetos que transformassem a vida das pessoas. Um exemplo de um programa nosso que está virando a política nacional no governo do presidente Lula é a Casa da Mulher. É uma experiência que o presidente Lula conheceu aqui em Teoflotone, quando ele esteve aqui recentemente no período eleitoral. A Casa da Mulher é uma casa que nós criamos que cuida das mulheres vítimas de violência e que também tem outra casa condicionada a esse projeto, que é uma casa de acolhimento às situações de vulnerabilidade acometida às mulheres da nossa cidade. Lembra daquelas mulheres que às vezes sofriam a violência e tinha que, ao sair da delegacia, voltar para aquela mesma cama da pessoa que a agrediu? Aqui nós criamos aqui uma área, um abrigo para acolher essas mulheres e que muitas vezes elas saem desse abrigo para um aluguel social da prefeitura, um fomento, uma oportunidade de trabalho para que elas possam também transformar suas vidas. Temos um programa importante criado aqui em Teoflotone, que hoje é uma realidade que muitos municípios já copiaram da gente, que é o programa Médico Noturno. Eu percebi aqui como prefeito que nós temos muitas pessoas que durante o dia trabalham, não conseguem buscar uma unidade de saúde. E o serviço e o atendimento não é aquele de emergência para ir no hospital ou para ir numa UPA. É um atendimento ambulatorial. O trabalhador, que muitas vezes durante o dia não consegue, a empregada doméstica que chegou em casa, percebeu que o seu filho está com febre, é aquela pessoa que o patrão não liberou para buscar uma consulta. E aí nós criamos um programa chamado Médico Noturno, que atende as pessoas à noite nas nossas unidades de saúde. Esse programa deu tanto certo, que é uma experiência boa, que nós já criamos um outro, que é o Dentista Noturno. Então, quantas pessoas que perderam a oportunidade de ter um sorriso bonito,
o que atrapalha no mercado de trabalho, o que atrapalha na autoestima das pessoas. Aí nós criamos o programa Dentista Noturno, que está sendo um sucesso, com mais de 30 dentistas trabalhando aqui, cuidando dessas pessoas. Vimos também na linha dos serviços noturnos, né, que muita gente não consegue vacinar, Fagner, porque durante o dia não consegue ir no posto. Criamos a sala de vacina noturno para que as pessoas atualizem o cartão vacinal. Para além de outros programas, como transporte universitário gratuito para os nossos jovens, como o programa Frutifica TO, que é um programa de fomento à agricultura familiar e à produção rural, além de outros programas que eu entendo que transformaram vidas aqui das pessoas em nossa cidade. E tudo isso faltando programas que não têm amparo em legislações, em programas do governo federal, do governo do estado. São iniciativas próprias. E é nesse sentido que eu reafirmo aqui que as experiências devem ser trocadas, porque nós temos grandes gestores no nosso estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em todo o país, que podem trazer contribuições para a qualidade de vida das pessoas que habitam nas nossas cidades. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a experiência exitosa de Maricá, que é uma coisa que uma cidade que a gente quer muito abordar no nosso programa aqui. Já tentamos trazer o prefeito Fabiano Horta algumas vezes. É difícil. Não conseguimos, né? Mas a gente quer muito abordar, porque tem muitas coisas acontecendo aqui em Maricá, inclusive o último censo do IBGE mostra que é a cidade que mais cresceu demograficamente, e muito por conta das políticas públicas que estão sendo implantadas na cidade, que particularmente eu conheci antes das gestões petistas e sei o quanto era abandonada, e realmente mudou de figura. Só um parênteses rápido também, Fagner, sobre a experiência de Maricá, né? A gente conversava com o Quaquá recentemente sobre isso, né? Maricá implantou alguns programas na linha do crédito solidário. Aqui em Teoflotone nós somos pioneiros, a primeira prefeitura em Minas Gerais a implantar uma secretaria municipal de cooperativismo e economia solidária, fomos nós, e fomentamos também a criação do nosso banco de crédito solidário, que é semelhante também a essa experiência do crédito solidário em Maricá. Mas é isso, tem muito projeto e programa interessante acontecendo no país, viu? Maricá foi uma referência para todos nós nessas iniciativas. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Até eu estava falando aqui no nosso grupo que a gente tem aqui, que a gente vai dizendo quem vai falar primeiro e tal, sobre quanto que eu gosto, né? Quanto que eu acho importante ouvir pessoas que, como eu falei no começo, né? Evidentemente não desmerecendo a atividade parlamentar, que é muito relevante, óbvio, mas eu gosto de ouvir prefeitos, né? Pessoas que estão ali na gestão mesmo, porque é desafiador, né? É muito desafiador. Não importa a circunstância, seja de capitais, seja de cidades grandes do interior, seja de cidades pequenas do interior. É muito desafiador você colocar todo esse aparato estatal a serviço da população. Não é simples, requer costura, requer política. Enfim, é muito bom estar ouvindo aqui o prefeito, senhor, exatamente para a gente tentar entender mesmo como não só por ser um local que eu, por exemplo, não conheço, né? Talvez Daniel e Fagner, que são mais viajados do que eu, já tenham passado por perto, mas até mesmo para a questão de gestão mesmo e fazendo os paralelos, né? Maricá eu conheço, né? Inclusive, eu vou mandar o Caju abordar o Fabiano Horta na saída do Engenhão, porque o Fabiano Horta anda no jogo do Botafogo aí. Vou abordar ele, já vamos entrevistar ele na saída do Engenhão mesmo. Já bom que já pergunta de Botafogo e tudo mais. Vamos lá, prefeito, eu tenho uma perguntinha aqui. Ô Caio, posso dialogar contigo essa questão? À vontade, o senhor está aqui para isso. Olha só, esse cargo de prefeito, ele talvez deveria ser um dos cargos mais importantes da federação, sabe?
Primeiro, né? Então, não é através de um concurso público que o camarada vai chegar num cargo desse. Não é através da compra de voto que ele vai chegar num cargo desse. É claro que isso influencia muitas vezes nas disputas eleitorais. E não basta simplesmente o cidadão querer. O cargo de prefeito é um cargo que ele é tão importante porque ele é o escolhido pela comunidade para cuidar da comunidade. Então, independente aí de cor ou de bandeira partidária, num regime democrático, o prefeito é aquele cidadão que a maioria dos habitantes de um município escolheram para cuidar dele, para cuidar da cidade, para cuidar da saúde do filho, para cuidar da saúde do idoso, para garantir a infraestrutura da cidade. Consegue enxergar o prefeito como um síndico de um grande condomínio, sim, que é um condomínio cheio de demandas para resolver, com pouco recurso para se viabilizar, e com um conjunto ali de habitantes e de moradores que cada um tem uma perspectiva de vida diferente, tem um interesse diferente. O prefeito ele mescla, ou cai a cada momento a sua decisão de dizer assim, olha, peraí, do dinheiro que tem aqui, eu vou asfaltar a rua ou eu vou fazer a obra da rede de esgoto? Então, equilibrar isso no jogo político, né, e no atendimento das demandas da comunidade realmente não é fácil. Isso. É o que faz diferença entre se o ônibus vai passar ou se não vai passar, se você vai ser atendido, bem atendido em quanto tempo no postinho. É muito relevante mesmo. Quero falar sobre o chamado Vale do Lítio, prefeito. Uma pergunta da Moara, nossa apoiadora aqui no nosso grupo do Telegram, no Conselho Editorial. Ela pediu para você falar do Vale do Lítio, né, para explicar um pouco, só aqui dando o briefing, né, dando o lead, formado por 14 cidades, incluindo Teófilo Otoni, né, Nordeste e Norte de Minas, ali no Vale do Jequitinhonha. Eu costumo falar quando eu converso sobre política com a minha companheira, ela já até sabe que eu cito muito o Vale do Jequitinhonha, porque durante muito tempo foi muito famoso por ser um lugar muito pobre, né? Onde a desigualdade era muito... era um retrato da desigualdade, né? Aí eu sempre que eu falo do Brasil e tal, eu costumo citar, ela já até sabe, lá no Vale do Jequitinhonha. Eu falei, pois é. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Porque, enfim, ao mesmo tempo, quando você tem uma reserva, né? A maior reserva nacional de um mineral que está sendo muito utilizado, principalmente aí veículos elétricos, né? Questão do celular, né, Dani? Para bateria, né? Bateria, ele é fundamental, né? Para manufatura de bateria. A gente, quando compra lá o smartphone, vê lá, né? Bateria de lítio e tudo mais. Queria que você falasse, assim, primeiro, como é que os prefeitos da região, como é que está sendo esse debate com os prefeitos, com as lideranças da região, com o próprio governo federal e com o governo Zema, estadual, como é que está sendo esse debate, porque também a gente sabe que tem impactos, né? Se isso não for feito com cuidado, se não for feito de maneira zelosa, com um estado que a gente sabe como é estado, não é Minas Gerais à toa, né? Queria que o senhor falasse um pouco, então explicasse um pouco. E para além do impacto ambiental, né, a questão do impacto social. Exato, para não criar... de o quanto do valor desse mineral, uma vez explorado, vai permanecer vai vazar em renda para o município. E dividir de maneira o mais equilibrada possível. Enfim, queria que o senhor falasse um pouco sobre. Pois bem, esse tema é um tema muito relevante e o Brasil ele vai movimentar bilhões de reais ou de dólares em recursos dos royalties nos próximos anos da exploração do lítio. Essa é uma realidade. Existe a necessidade de um mineral que o Brasil tem em oferta, em abundância e em condições de extração imediata. E é o que está acontecendo. Inclusive, essa semana foi a primeira exportação desse novo modelo de exploração do lítio aqui do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Qual foi o primeiro impacto que causou o lítio? O impacto social, viu, Daniel? Vou pegar um exemplo de impacto social que causou na região, a viabilidade das estradas e rodovias. Então, virou uma buraqueira só as rodovias dessa região. Acidentes que aconteceram, problemas relacionados a essa infraestrutura que impacta socialmente a vida das pessoas. Outro exemplo, aquele cidadão que morava naquela pequena casinha lá no Vale do Jequitinhonha, na pequena cidade, e aí pagava um aluguel de R$200, R$300. De repente, chega um volume grande de pessoas que vão morar na cidade, que vão adentrar as empresas que já estão trabalhando aqui e não tem onde morar. O que aconteceu? Os proprietários desses domicílios chegavam para aquele cidadão que pagava R$300 de aluguel e diziam, olha, a partir de agora eu preciso da casa, porque chegou alguém oferecendo aluguel de R$2.000 na mesma casa que era 300. E esse cidadão se viu numa situação sem saber onde é que ele vai morar.
né? As prefeituras, quando precisavam contratar um motorista para fazer um transporte escolar, não conseguem mais, porque está todo mundo trabalhando nas carretas que estão fazendo o translado, né, aqui da nossa região até o porto, por onde o lítio vai sair. Então, esse impacto, entre outros, né, eles foram imediatos. Então, você tem um aumento aí do risco da prostituição, você tem um aumento aí também no consumo de drogas também, entre outras situações. E percebendo que o lítio estava acontecendo e os governos não se mobilizavam para discutir com os municípios esses impactos, o futuro, o modal de exploração, é que a Frente Mineira dos Prefeitos entrou nessa pauta. Como presidente, eu convoquei um seminário em que nós debatemos a exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha, com a presença das cidades que estão nessa região exploradora do lítio. Contamos com a presença da CEO da empresa Sigma, que é a que está operando em maior volume. Contamos também com a presença do Ministério das Minas e Energia, na pessoa do secretário nacional, Vitor Sabac. E nesse seminário nós colocamos na mesma mesa a CEO da maior empresa que explora o lítio, nós colocamos na mesma mesa o governo federal, colocamos os prefeitos e colocamos também os representantes dos quilombos que são afetados pela produção do lítio, os representantes das comunidades indígenas, os agricultores familiares, as entidades sindicais. Imagina como é que foi esse debate, Caio, todo mundo na mesma mesa discutindo o desenvolvimento da região. Inclusive tem um relatório desse evento que eu posso compartilhar com vocês, por curiosidade, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. E de lá, algumas coisas foram encaminhadas, alguns compromissos foram firmados. Dentre eles, o diagnóstico da situação social da região, que vai ser elaborado numa parceria da Frente Mineira de Prefeitos e o Ministério das Minas e Energia. Agora, nos dias 9 e 10 de agosto, eu estarei levando até a cidade de Salta, na Argentina, 11 prefeitos daqui da região do lítio, para participarem de um seminário da exploração sustentável do lítio, uma experiência da Argentina. Então, nós vamos com os prefeitos para lá. A Frente Mineira está bancando o transporte aéreo de todos os prefeitos para que a gente possa juntos discutir qual que é o modelo mais adequado para a experiência brasileira. Vamos conhecer como a Argentina se organizou, quais os impactos aconteceram lá, para que a gente possa trazer para cá luz de experiências exitosas ou não exitosas daquilo que pode ser a nossa região. Agora, tem uma questão que eu gostaria de trazer, Fagner, e aqui eu quero pontuar, quando um governo é entreguista e quando o governo não tem compromisso com o povo, como é que ele age? No momento em que o mundo descobriu o Brasil e sua viabilidade no que diz respeito ao lítio, dada a necessidade desse mineral, o governador Romeu Zema trabalhou na contramão daquilo que seria uma das maiores oportunidades para nós. Existe uma empresa chamada CBL, Companhia Brasileira de Lítio, em que 33% dos ativos dessa empresa e da composição acionária era do governo do estado de Minas Gerais, ou seja, do povo mineiro. Os ativos dessa empresa, o ano passado, valiam 600 milhões de reais. O Zema vendeu esses 33% da empresa por 150 milhões de reais. Ou seja, o Zema vendeu parte da galinha dos ovos de ouro, que poderia, ou que vai se viabilizar, no sentido dessa exploração, um volume bilionário de recursos que poderiam ser investidos na qualidade de vida das pessoas. Mas essa é a política do Novo, essa é a política do Zema, é a política do Bolsonaro, que é a política que nega o Estado, que é a política que quer privatizar e quer vender tudo, assim como o Zema quer aqui vender a CEMIG, vender a Copasa, vender o saneamento. É a política de quem enxerga o Brasil subserviente aos interesses internacionais. Não tem diferença nenhuma da conduta do Bolsonaro para a conduta do Zema. Aqui em Minas, o Zema é conhecido como Bolsonaro de sapatênis, né? Porque apequenou o nosso estado de Minas Gerais. O Zema fez com que o estado de Minas Gerais, a cada dia, perdesse a sua relevância na política nacional. Os programas e projetos, um esvaziamento do Estado, um enfraquecimento das carreiras públicas. Então, o Estado mínimo é aquela bandeira que eles têm trabalhado aqui a cada dia. Mas quando as dificuldades apertam, aí o Estado não é mais mínimo, né? O Estado tem que vir e chegar à mão. Para você ter uma ideia, naquilo que é interessante a atuação de Estado, o Zema sabe diferenciar essas duas coisas. A última ação que ele fez aqui agora foi isentar a empresa de um dos maiores financiadores da sua campanha eleitoral da contribuição das taxas relacionadas aos veículos automotores do nosso Estado. Então, o Zema, ele chegou no maior financiador, um dos maiores financiadores de campanha dele agora, e por meio de um projeto de lei que ele enviou para a Assembleia, isentando
a empresa, nesse caso a Localiza, né, de pagar o IPVA em nosso estado de Minas Gerais. Você imagina o tamanho disso? Então, o Estado ele só interessa no momento em que ele é viável. E essa é a conduta deles. Então, do ponto de vista aí do lítio, eu vejo que nós temos aí uma janela de oportunidades muito boa para a nossa região. A Frente Mineira, então, está trabalhando junto aos movimentos sociais, junto aos prefeitos, junto ao Ministério das Minas e Energia, uma criação de um modelo de desenvolvimento que ele possa ser sustentável, para que no momento em que essa janela se fechar, e a expectativa é que essa janela dure aí em torno de 3 anos, porque outras jazidas começam a aparecer também em outros países, né? Então, essa grande janela de oportunidade, a expectativa é que seja de 3 anos. O que vai ficar depois disso? Eu entendo que o que interessa para nós não é somente o trabalho do carreteiro que vai levar o lítio, mas cadê os nossos institutos federais promovendo a nossa mão de obra técnica e especializada? Cadê o empreendedorismo das comunidades que pode se viabilizar? Cadê as oportunidades que as universidades podem criar de capacitação e qualificação também dessa mão de obra? E o que é mais grave disso tudo é que, infelizmente, no momento em que a empresa apresentou para o governo do estado o seu modelo de exploração do lítio, não constou nada relacionado ao processamento do lítio aqui em nossa região. Não interessa a atual exploração criar sequer uma fábrica de baterias por aqui. Não se trata desse modelo que o governo do estado já aprovou. Essa é uma realidade. É um modelo em que não se interessa, nesse momento, promover minimamente alguma outra atividade que possa gerar mais oportunidade de trabalho, que seria transformar o minério do lítio em hidróxido de lítio, que já seria um impacto de valor agregado muito grande para isso aqui, semelhante ao modelo do nióbio que aconteceu lá em Araxá, né? Quando o governador, à época, se eu não me engano, foi o Francilino Pereira, falou assim, olha, peraí, aqui vocês vão explorar o nióbio, né? Mas tem um detalhe, vocês vão explorar durante aqui 5 anos e a partir daqui não se explora mais dessa forma. A partir daqui ele deve ser processado, industrializado e minimamente esse trabalho aqui deverá ser feito. Que é o que eu entendo que o governo do estado poderia fazer. É dizer, olha, o lítio pode começar a sair daqui, não tem problema, mas daqui 2 anos eu quero aqui a primeira fábrica de algum produto agregado desse mineral aqui. Ou eu quero vislumbrar outros programas de desenvolvimento relacionado àquilo que nós temos, que é esse capital que está aí no nosso subsolo da nossa região. Não é isso, Caio? É isso, pô, resposta completinha. Dani, tem mais uma, né? Caminhando aqui já ao final da nossa conversa, prefeito, o senhor citou uma série de políticas implantadas, né, pelas prefeituras do PT e tal. Infelizmente, a gente sabe que em qualquer lugar, né, mas no Brasil também, em particular, a gente vê muito isso, a descontinuidade das políticas públicas quando o mesmo grupo político não segue no poder. E num sistema, né, pluripartidário, eleitoral, estamos sujeitos a, eventualmente, a mudança, né, de grupos políticos no governo. O senhor já está no seu 2º mandato, né, no 3º ano do seu 2º mandato. Como é que o senhor vê, o que se pode fazer, estando na prefeitura, não para garantir, porque a gente sabe que, como diria o mineiro Tancredo Neves, política é igual nuvem, né? Cada hora que a gente olha para o céu tá de um jeito, mas se não para garantir, para contribuir para que essas mudanças implantadas por prefeituras progressistas, prefeituras de esquerda, elas se mantenham, se não com o mesmo nome, mas tenham uma pegada duradoura na população, né? Que promovam uma transformação que seja mais duradoura. Até para a população ela mesma tentar garantir que ela mesma tentar garantir e ela, entre aspas, se vacinar, né, contra políticas clientelistas e que promovam o atraso. Uma resposta aqui, Daniel, que eu daria se eu não tivesse ocupando esse cargo de prefeito, ou se eu não tivesse passado por aqui, eu diria que a forma de evitar a descontinuidade das políticas públicas seria transformar programas de governo em programas de Estado, né? Seria a resposta mais objetiva e direta. Dizer, olha, isso aqui não é simplesmente uma ação do prefeito A ou prefeito B. Isso aqui o governo vai trabalhar para que vire um projeto de lei que seja aprovado, que entre nas constituições municipais, né? E por aí se viabilize. Mas o Brasil sentiu nos últimos anos que, independente de amparo legal, não tem lei que segura um governante entreguista, subserviente e que não tem compromisso com as pessoas. O Bolsonaro deu um exemplo para nós, na verdade, um péssimo exemplo, né?
da forma como se deve desconstruir políticas públicas. O Brasil tem um dos sistemas mais bem consolidados do mundo, gente, que é o SUS. O Bolsonaro conseguiu desestruturar o SUS. E quem salvou o SUS, pode dizer quem foi? Não sei se vocês vão concordar comigo, foi a pandemia. Se não fosse a pandemia que mostrou a real relevância e importância do SUS, o SUS teria acabado aqui em nosso país. O Bolsonaro conseguiu pegar um programa de transferência de renda mais famoso no mundo, copiado por vários outros países, que foi o programa Bolsa Família, desestruturar totalmente aquilo que eram os pré-requisitos e todo o arcabouço que estava ao lado do programa Bolsa Família, como os indicadores, como aquilo que deveria ser cumprido para que as famílias pudessem acessar, entre outras coisas. Mas vamos passar também pelos programas de desenvolvimento rural. O PRONAF, que foi o programa mais bem sucedido na área da agricultura familiar, bateu os seus piores índices na gestão do presidente Bolsonaro. O juro do crédito rural chegou a 17%. E aí eu não consigo entender, inclusive, né, com base nisso, como é que programas tão bem estruturados, que tinham um amparo institucional, que já eram leis, eles foram enfraquecendo a cada dia. Então, contra o gestor mau caráter, contra o gestor que não tem compromisso com as comunidades, que não tem compromisso com o povo, com a democracia, você pode ter certeza que não tem lei que segura. Em especial porque o Poder Executivo ele tem uma capacidade muito grande de agregar aquelas forças que gravitam em torno do Poder Executivo. E aqui são as forças legislativas. A gente sabe que quem está no poder larga na frente para formar a maioria, para formar bancadas, para viabilizar investimentos, entre outras situações. Então, a minha resposta a essa pergunta, Daniel, do ponto de vista do que eu vivenciei na prefeitura, e minha experiência de vida me mostra, aos meus 41 anos, né, é que o único caminho que nós temos é a participação popular e a conscientização das pessoas. Nós temos o dever agora, e aqui eu falo para você, Caio, falo para o Fagner, falo para o Daniel, falo aqui também para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir esse podcast. Nós não podemos vislumbrar agora, ou permitir, na verdade, nesse mandato do presidente Lula, que foi a retomada do nosso país, que as pessoas recebam as casas do programa Minha Casa Minha Vida e não voltem para formar as associações de bairro. Nós não podemos aceitar o que aconteceu em governos nossos lá no passado, ampliar vagas de emprego e reduzir a participação das pessoas no sindicato. Nós não podemos aceitar que criemos vagas dentro das nossas universidades, mas que, em contrapartida, o movimento estudantil não amplie sua força e não agregue os nossos estudantes. Então, aquele sentimento que muitas pessoas trabalharam nos últimos anos, né, e não precisam mais do governo depois que teve acesso a uma política pública, ele tem que mudar. E o Bolsonaro foi a tragédia que foi para todos nós, porque as pessoas achavam que não precisavam mais de apoio do governo, do apoio daquilo que a esquerda fez, que foi governar com a inclusão social. É nesse sentido que eu digo, né? A participação popular ela é fundamental para mudar os rumos do nosso país e conscientizar as pessoas. Muito bom, prefeito. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Ô Caio, eu tô por conta, viu, Caio? Não, vamos lá, vamos fechar. Eu tenho mais uma pergunta que é a mais importante de todas. Cruzeiro ou Atlético? Clube Atlético Mineiro. Então, ou América de Teófilo Otoni. O América de Teófilo Otoni. Então a gente pois já... E o nosso América, né? O nosso América de Teófilo Otoni é a grande paixão, viu? E quando o campo é Teófilo Otoni, quando o mando de campo é aqui, América e Teófilo Otoni, a torcida é pro nosso América, viu? Esse tipo de pergunta me faz lembrar a resposta do Tancredo, né? Como é que ele diz, né? Que ele disse, Daniel, que ele gostava do América. Torço pro América, o de Belo Horizonte. Mas tem muita simpatia pelo Cruzeiro, também pelo Clube Atlético Mineiro, assim como todos os clubes do interior. Prefeito, muito obrigado. Mas aqui em Minas não funciona assim não, viu? Aqui tem que ter lá em lado. casa, pra você ter uma ideia, a minha filha tá até acompanhando a gente aqui nesse podcast, né? A Clara, que eu vou mandar um beijão para ela. Beijo pra Clara. A Clara Cruzeirense, minha outra filha e esposa. Lá em casa sou eu atleticano, acredita? Olha aí. Então temos que liberar o prefeito porque tem Clube Atlético Mineiro e Palmeiras agora. A gente quer ver também, a gente também vai torcer aí pelo juiz. Prefeito, muito obrigado, tá? Deixa seu recado final, enfim, acha suas redes, as redes da prefeitura para acompanhar o trabalho da prefeitura também, as suas redes para acompanhar seus pensamentos
E muito obrigado, acho que foi muito bom, muito esclarecedor, né? Não só para a gestão de Teófilo Otoni em si, da região, mas até para a gente entender um pouco mais dos desafios mesmo da prefeitura. Obrigado, boa noite. Olha, obrigado, Caio, obrigado, Fagner, obrigado, Daniel, Lado B do Rio, por essa oportunidade de dialogar com o Brasil todo e com o mundo, né, através do podcast. Sim. Quem quiser acompanhar um pouco mais do que a gente tem feito aqui, meu nome é Daniel Sucupira, o Instagram é @DanielSucupira e o Twitter é Daniel Sucupira. E podem ter certeza que a gente vai ter outras oportunidades de dialogar o desenvolvimento do nosso país, falar um pouco sobre a questão municipalista, as desigualdades regionais. E eu sou extremamente entusiasta do Brasil, porque nós somos um país jovem, uma democracia ainda jovem também. E nós temos muitas experiências boas. O governo do presidente Lula trouxe uma luz para o desenvolvimento e para a inclusão social em nosso país novamente. O Brasil sobreviveu ao Bolsonaro, o Brasil vai sobreviver ao bolsonarismo, e nós já temos aí novos tempos e novos rumos acontecendo. Inclusive, recentemente eu cheguei lá em Brasília e percebi que a caatinga de enxofre diminuiu quando eu cheguei lá em Brasília. Então, isso é um bom sinal de que as perspectivas são outras, os horizontes são outros, os aromas são outros, e o amor venceu o ódio nessa eleição, e a cada dia o Brasil vai se fortalecendo aí. E o Partido dos Trabalhadores e o campo de esquerda que defende nossas ideias, eu acho que é o campo que tem melhores projetos para o nosso país. A vocês, muito obrigado, sigam firmes aí, levando a conscientização para todas as pessoas desse Brasil afora, viu? Lado B do Rio. Valeu, forte abraço, prefeito. obrigado por tchau, tudo, tchau, tá, obrigado. Antes de encerrar, né, você já sabe, aquele recadinho, ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc/Lado B do Rio. Então, por R$10 ou R$20 por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos, né? Se você tem uma merrequinha aí e quer nos ajudar, vai lá na orelo.cc/Lado B do Rio e seja apoiador ou apoiadora. Se você também é quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser e ainda remunera a gente. Você testa a Orelo, que para mim é o melhor aplicativo de podcast do Brasil, eu só ouço por lá. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio@yahoo.com. Daniel, boa noite. Muito boa entrevista, né, do prefeito, mostrando que a política que a gente preza nos princípios de esquerda, quando a gente está no município, o buraco é mais embaixo, mas tem saídas, tem como fazer. Temos bons quadros, Brasil afora, e até semana que vem. É isso, né? Faz diferença, né? Um leito a mais, é um ônibus a mais. Não, assim, por exemplo, essa questão do lítio foi bastante interessante, porque é uma indústria chegando na cidade, uma multinacional chegando na cidade, não tem como a cidade barrar, pura e simplesmente, né? Porque você no cargo de prefeito não dá para você fazer toda a luta de capital a partir de uma prefeitura de interior do Brasil. Então, já que vai acontecer e você não pode parar, você tenta dialogar e tenta usar os instrumentos possíveis à mão para tentar uma fixação de renda, né? Trazer algum desenvolvimento para a população, etc. E é o primeiro filtro mesmo, né? De fazer a coisa acontecer nas prefeituras, não tem jeito, principalmente em casos como esse. Fagner Torres, tchau, tchau. Tchau, valeu. Achei ótimo também a entrevista, bom conhecer o prefeito, ficar ligado nas diferenças, né? E conhecer outras realidades fora do nosso mundo de grande capital, de metrópole, né? Saber que o Brasil é muito diverso, as diferenças são enormes, os desafios são muito diferentes de uma região para outra, de um estado para o outro. Já tenho um pouco dessa noção aí por conta das viagens aí do meu trabalho, essa circulação que eu faço pelas regiões, já dá para ter uma ideia do quão diferente é viver nesse Brasilzão gigantesco, né? Então, muito bom bater esse papo com o prefeito Daniel Sucupira. É uma pena que a galera aqui da assessoria de Maricá não trate a mídia hegemônica com o carinho que a assessoria lá de Teófilo... A mídia hegemônica não, a mídia contra-hegemônica, por favor. Perdão, a mídia contra-hegemônica, com o mesmo carinho, com a mesma importância que que a assessoria lá de Teófilo Otoni, que nos conhece por conta do nosso trabalho, né? Chegou até o Lado B porque nos ouve, entendeu a importância do trabalho que a gente faz
E aqui a cidade que fica aqui a 1 hora de distância da onde a gente vive. Cidade que adoramos, simplesmente né, Fagner? Pois é, se ignora nossos convites. Eu já até andei de vermelhinho. Eu, inclusive, tem sou um uma mês e pessoa meio. que pretendo. Eu sou uma pessoa que, inclusive, assim que puder, tiver condição, que a vida permitir, pretendo morar em Maricá, inclusive, Pois porque eu acho que. Né, mas, enfim, é uma pena. Mas ainda há tempo de corrigir esse tipo de coisa. Como diria Xande de Pilares, todo mundo erra. É até interessante, né, que a gente fez o hat-trick mineiro, né, porque a gente teve a Camila, depois teve a Bruna semana passada e agora o Daniel, né, pessoal de Minas, e assim, as meninas, né, a Bruna e a Camila vieram via Luara, de fato, né, são amigas da Luara e tal, são companheiras de luta da Luara. O prefeito não, ele nos procurou mesmo, né? A assessoria dele nos procurou, pô, tanto que ele disse que ouve, né? Tem um secretário dele que também é ouvinte, o João, que troca uma ideia lá comigo no Twitter, tá sempre também trocando essa ideia, ou seja, viram o nosso alcance, sabem que nós somos nacionais, né? Nós somos do Rio, mas que nosso alcance é nacional e procurou a gente, né? Enfim, a gente não consegue procurar todos, né? E a assessoria de Maricá, eu já procurei por várias formas e não conseguimos chegar, infelizmente. Eu acho que é o tipo de coisa que... a gente não, enfim, a gente sabe que é de uma mão dupla, a gente procura, eles procuram, mas a gente gostaria de ser um pouco mais lembrado, e infelizmente não foi, mas enfim, é isso, a gente está aqui aberto para outras assessorias também, de outras prefeituras, enfim. O lado B hoje eu acho que está bastante consolidado e a gente procura, mas também a gente não fica se humilhando. Antes de encerrar, quero mandar um abraço especial aqui para nosso ouvinte Beatriz Coutinho Takematsu, né, uma professora, ouvinte nossa, que lançou o livro Do Lado de Lá da Consolação, pela editora Telha, que é uma coletânea de poesias. Aqui eu li, já folhei aqui algumas, um livro bem, bem bacana, assim, para quem gosta de poesia, né? Eu não sou muito afeito, mas aí eu entendi que livro de poesia você pega e você abre e lê aquilo, e às vezes aquilo, naquele dia, te faz sentido, né? Eu não sou muito afeito à poesia, eu sou mais aquela livro narrativo e tudo mais. Achei curioso, né? Homem da prosa. O homem da prosa, e aí eu falei, jornalista, né? Não sabe nem ler direito. Aí eu falei, pô, legal, né? Você lê um poema, assim, que te faz sentido e tal. Então, ela mandou pra gente, muito legal, tá, Beatriz? Obrigado aí, enfim, obrigado por lembrar da gente, né? Parabéns, né, por lançar um livro, que a gente sabe o desafio de lançar o livro. Inclusive, o nosso amigo Irlan Simões, né, tá lançando também mais um livro aí. O homem, pô, é muito bom ter amigo escritor, né? A gente tem o Paulo Júnior, o Gil. O Irlan tá lançando aí A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol. Ele vai lançar aí no Alfarabe, né, na Rua do Mercado 34, aqui no centro do Rio, o famoso Alfa. Vai ter um bate-papo com ele, com o Luiz Antônio Simas, com a Leda Costa e com o Leandro Campinho, neste sábado agora, dia 5, tá? Sábado, 5 de agosto, a partir das 2 horas. Acreditamos que acho que a mesa toda aqui do Rio vai estar lá. Em algum momento a gente vai estar lá, porque a gente Talvez não junta, mas... a gente vai prestigiá-lo e tomar uma cerveja com o nosso padrinho Simas, com o amigo do Fagner, Leandro Campinho, com o nosso amigo Irlan Simões, conheci também o trabalho da Leda. Então é isso, né? E aí eu volto, né, para dar um parabéns para Beatriz, e desejar sucesso, né? Porque é isso, um livro de poesia acaba tocando a gente e que ela consiga, seja um sucesso de vendas, evidentemente, e que consiga tocar o coração dos leitores dela. A gente fica por aqui, semana que vem a gente tá de volta, forte amplexo, até lá! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.